Fala galera, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Pera que ele tá querendo falar uma coisa, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, Justo Agora. É um prazer estar aqui nesta noite com você, Gabriela. Não, gente, peraí, né? Peraí, ainda não tô nesse ponto, ainda não chegamos a esse ponto. Esse não é meu convidado, mas ele está aqui comigo na minha frente, Bernardo Ascioli. Tudo bem, Bernardo? Boa noite para você. Nós estamos gravando à noite. Fala aí alguma coisa pro pessoal. Tudo bem, gente? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Justo Agora. Um prazer estar aqui. Certamente menos qualificado que o William Bonner, mas muito bom para introduzir o tema do nosso podcast de hoje, que é deepfake, né? A criação sintética por inteligência artificial de imagens e vozes de outras pessoas a partir de amostras. Sensacional, gente. Ó, ele que deu a ideia, tá, de fazer isso. Achei sensacional essa abertura, porque nada melhor do que mostrar um áudio desse para introduzir um tema, né, que é tão importante, tão complexo. Mas antes, né, vamos apresentar, né, eu vou apresentar aqui o Bernardo, meu convidado. Ele é mestrando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, professor da pós-graduação Lato Sensu em Direito Digital do ITS Rio, em parceria com a UERJ, advogado e consultor jurídico, né? Então, Bernardo Ascioli é mais do que qualificado aqui, além de estudar fake news, deepfake, enfim, sensacional aqui, ainda teve essa ideia incrível aí de fazer essa brincadeira para introduzir o tema. E ele já falou, né, gente, deepfake. Você já ouviu falar de deepfake? Às vezes você até recebeu, né, alguma deepfake ou teve contato, não sabe o que que é, né, uma deepfake. Às vezes você já caiu na pegadinha, né? Você achou aí, ouvinte, que era o William Bonner mesmo, né? Então a gente faz essa brincadeira justamente para vocês verem que é uma coisa que está no cotidiano, né, Bernardo? A gente até separou aqui, num primeiro momento, a gente destacou dois casos recentes, até o do Obama menos, né? Mas o da novela também Travessia agora, que é super recente, né? Uma novela que está passando aí, que são casos que abordaram a deepfake, a questão da deepfake, né? E tem um vínculo com a desinformação também, né? Disseminação aí da desinformação. E aí, o que que você quer dizer para o pessoal aí no primeiro momento, né? Já está apresentado aí, já fizemos nossa brincadeira. Gabi, não, só um disclaimer é que essa deepfake que a gente usou para reproduzir o William Bonner é a deepfake mais simplificada possível. Quer dizer, é uma deepfake totalmente genérica que qualquer pessoa em menos de 30 segundos pode baixar na App Store, pegar, selecionar a opção William Bonner, escrever um texto e automaticamente vai ler esse texto com a voz do William Bonner. É óbvio que a deepfake que gera desinformação, a deepfake que é totalmente indistinguível da realidade, também é justamente aquela feita por profissionais, pessoas que não necessariamente baixam esse aplicativo em 30 segundos, mas dedicam a vida aí a analisar imagens da face do Bonner de diferentes ângulos e diferentes trechos de diferentes entonações dele falando a mesma palavra. Então, atualmente, assim, isso que a gente fez é uma coisa super padrão de aplicativo, mas já é possível você demarcar num texto, recriando do zero uma fala, quais partes você quer acentuar, qual é o estado anímico da pessoa que enuncia, é, e dessa forma deixa tudo muito mais perigoso, né? Quer dizer, uma pessoa que efetivamente trabalhe com isso pode gerar situações em que vai ser totalmente impossível você distinguir se é uma criação humana ou se quer dizer, desculpa, se é uma inteligência artificial, que também é uma criação humana, ou se é de fato a pessoa retratada que está dizendo aquelas palavras. É, o tema deepfake em si, acho que é importante a gente situar um pouco no espaço, ele é uma evolução, né, do que a gente chamava antes de shallow fake, quer dizer, ou cheap fake, para fazer o trocadilho com deepfake, quer dizer, é, deepfake é deep learning, que é um algoritmo de aprendizado automatizado, e uma forja, né, algo forjado, você forjar por meio de inteligência artificial a imagem ou a voz de uma pessoa, de maneira que você consiga, a partir de texto, reproduzir aí com uma precisão bastante grande
o que seria um discurso daquela pessoa. O shallow fake, ao contrário, ele era mais ou menos o que a gente vinha vendo ao longo do humor nos últimos anos. Quer dizer, aquele canal, não sei se todo mundo está familiarizado no YouTube, chamado Barack's Dubs, que eles cortavam sílabas da fala de vários discursos do Barack Obama e ordenavam para que parecesse que ele estava cantando Os hits do hits do momento. momento. Isso, o Muito canal ele bom. ficou Não, ao isso, ar de isso se 2012 popularizou até. bastante também, né? As Sim, pessoas comentando. aquela. E fica engraçado, mas é claro que você, obviamente, sabe que é uma montagem, né? Mas É, bastante, bastante e engraçadinho ali, né? exato. E outro exemplo de deepfake que também enganou bastante, esse não foi tão evidente quanto o do Barack Obama, né, que cantava hits de 2012 até 2019, como Drink to That, da Rihanna, que foi o primeiro, ou Call Me Maybe, ou então Shake It Off, da Taylor Swift. Foi o vídeo de 2019 do discurso da Nancy Pelosi, política do Partido Democrata, que tinha acabado de virar presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu no discurso dela? Esse discurso foi gravado e foi republicado no YouTube, com trechos em que ela respondia as questões do repórter propositalmente desacelerados. Então parecia que ela estava com a voz de uma pessoa que estava bêbada. O repórter fazia com a voz normal, ela começava a ficar muito devagar e falava de uma forma que ia acelerando, diminuindo, e dava, assim, realmente, no primeiro momento, se você não estivesse com os olhos voltados para o fato de que aquilo poderia ser uma grande montagem, parecia que ela estava bêbada. E esse vídeo, na época, chegou a ser compartilhado pelo Donald Trump, dizendo que aquilo era absurdo. Depois ela mostrou o vídeo original e disse que, na verdade, ela estava respondendo normal, assim. Se você olhasse o teor das respostas dela, era um teor normal e o vídeo claramente tinha sido manipulado. Mas gerou aí essa primeira desinformação. E eu acho que hoje em dia isso é muito mais grave, se é que a gente pode dizer isso, né? Porque é a forma como a gente dissemina essas informações e às vezes não é o tipo da coisa que você vai checar no primeiro momento, tá? Você vê esse discurso aqui, você vê esse vídeo, você realmente pensar, ela estava bêbada, né? Ou qualquer coisa do tipo, né? Você de fato acha que aquilo ali é verdade, talvez a pessoa não faça esse juízo de valor, esse julgamento, e eu acho interessante, né, fazer essa distinção. A gente está aqui pensando, né, o tema do episódio é deepfake, mas para chegar lá, né, deep, né, para quem não sabe, né, profunda, né, profundamente falso ali, né? O negócio é muito bem feito, né, para te enganar mesmo. Versus o shallow fake, ou cheap fake, né, que é aquela imitação barata, rasa da coisa, né? Então, em outras palavras, você consegue ali bater o olho, né, de cara e ver, isso aqui é uma brincadeira, né, é um meme, aqui o Brasil, a cultura do meme, né, então todo mundo tá mandando, você sabe que é uma grande brincadeira, né, então no fundo, É aquele vídeo que eu acho que todo mundo compartilha quando chega no Natal, assim, que claramente algumas pessoas, alguns escritórios fazem isso viola LGBT, que é você pegar a imagem dos seus funcionários e aí tem um site que coloca a cara dessas pessoas em corpos de elfos dançando. Não sei se você já recebeu isso. Isso é muito antigo, assim, e todo ano, assim, é que nem Mariah Carey, todo ano ressuscitam essa mesma brincadeira de colocar são lá memes sazonais, né, vão isso. ressurgindo, E é óbvio que a pessoa não é um elfo dançando no Polo Norte com uma rena, assim. é E verdade. também não tem um aprofundamento muito grande na inteligência artificial. É a imagem estática da cabeça da pessoa dançando no corpo de um elfo. Não é nada muito elaborado. E aí você consegue claramente ver ali a intenção, né, por trás disso. E a gente, né, como eu tinha falado, a gente selecionou o caso do Obama, não o Barack Duds, né, mas um vídeo, né, que viralizou, acho que foi um dos primeiros, né, talvez vocês saibam qual é esse vídeo, né, tenho recebido. Enfim, que é um caso bastante emblemático para a gente começar a pensar em deepfake, e também da novela Travessia, como eu mencionei, né, eu não assisto a novela, mas parece que tem uma personagem que teve o rosto usado numa montagem de uma foto específica, e agora ela está enfim, ela está com algum problema judicial, parece, porque ela tem que provar que não é uma sequestradora de bebês, né? Então é um tormento aí para essa personagem, né? Um tema super atual. Chegou aí uma novela, acho que Travessia Novela das Oito, né? Agora, começou recentemente, né? A gente está gravando em novembro de 2022 esse episódio, então a novela começou aí e são temas, né, que estão chegando
as nossas vidas, e eu acho que cada vez mais vai ser mais comum, a gente vai ter que checar isso, saber de onde está vindo, né? Mas feita essa diferenciação, né, e dados esses exemplos, né? Então, aqui a gente tem o shallow fake, tem o deep fake, né? Aquela coisa ali, a brincadeira, né? É uma coisa boba, a gente sabe que não é de fato aquilo ali, não vai enganar, né? Não tem um potencial assim de enganar, de disseminar desinformação, né? Numa proporção muito significativa. Mas a gente tem a deepfake, né, que é o objeto principal aqui do episódio, né? E então, como o Bernardo já falou, né, a deepfake ela tem características mais específicas, né? A gente tem o envolvimento aqui da inteligência artificial, né? Então tem os algoritmos, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui até porque eu nem posso, né? Não tenho ideia da complexidade disso, né, de como funciona. Mas a gente já está num outro degrau, né? A gente já está em outro patamar em que você fala em algoritmos, você fala em inteligência artificial, e é um tipo de tecnologia que, enfim, eu acho que a gente só está no começo, do debate sobre deepfake, né? Especialmente aqui no Brasil. Mas aí eu queria, né, até perguntar para você, né? A gente separou aqui alguns casos, né? Tem o caso do Obama, esse como eu falei, né? Um caso de 2017, né? Você quer falar um pouco sobre esse caso? A gente tem outros também aqui que a gente separou, né? Só exemplo, acho que a melhor forma da gente introduzir esse tema e ir explicando, né, para o pessoal, para os ouvintes, é através de exemplos, né? Perfeito, Gabi. É isso mesmo. Assim, a gente trouxe, né? Separou alguns casos desde a primeira vez que eu entrei em contato com isso. Eu até estava comentando com você mais cedo quando a gente estava na reunião, preparando o podcast, que eu lembro que eu estava no escritório e aí eu recebi o vídeo e entrei na sala da minha chefe. Ela também estava vendo o mesmo vídeo. Ela falou assim, cara, mas o que que é isso? Foi Assim, e bombástico. foi bombástico. Era aquele vídeo do Jordan Peele de 2017. Ele é um cineasta, humorista. Esse vídeo foi publicado no BuzzFeed, basicamente iniciava o vídeo. E o Barack Obama, sério, dizendo que a gente estava entrando numa era que os nossos inimigos iam conseguir fazer com que qualquer pessoa dissesse qualquer coisa e todo mundo ia acreditar. Ainda que a pessoa dissesse algo absurdo. E aí o Barack Obama olha para a câmera e começa a falar como se o fulano de tal, que era um vilão aí de um quadrinho, fosse muito bom. Ou então, como se o presidente Trump fosse um completo bostolão, assim. E aí, quando ele fala isso, assim, óbvio que você fala assim, cara, Barack Acende Obama nunca ia uma dizer luz, isso. né? Aí ele faz até uma brincadeira, ele falou assim, óbvio que esse tipo de coisa a gente nunca diz em público, tipo, como se o Obama pensasse isso de forma privada. E aí, do nada, ele fala, não, mas tem uma pessoa que diz que não sou eu, mas é o Jordan Peele, que é um humorista, e aí corta, né, coloca lado a lado as duas imagens e mostra como ele está tendo o rosto estudado por uma inteligência artificial e sendo replicado no Obama. E aí ele replica expressões faciais. Eu lembro que no início o deepfake, o início mesmo, aquele face swap que tinha no Snapchat, você não conseguia piscar, né? Quando você piscava, a imagem que estava na sua cara, ela só apertava assim um pouco o olho e abria. Agora o deepfake já pisca. Aí o Jordan Peele mexia a mão, o Obama mexia também. É um negócio assim bem assustador. E eu lembro que na época eu achei assustador, mas se você prestasse bastante atenção, você ainda conseguia distinguir, você ainda conseguia virar e falar assim, tá, Tava tem alguma num coisa estágio estranha. inicial, de repente, ali, né? Já É, dava para tem dar, algo, não, tudo bem, né? Parece real, é, mas dá ali, né? Tem uma coisa aqui que não tá batendo, né? O que sim, hoje em não, dia mas não tá mais acontecendo, né? Porque eu acho que a coisa. Isso foi 2017, parece que é muito tempo, né? Pensando em tecnologia, 5 anos, né? sim, não, hoje em dia é surreal. É O, surreal. o, o David Beckham, ele fez um vídeo acho que é Let's Kill Malaria, uma coisa assim, que basicamente ele lê um trecho, né, de um manifesto contra a malária, e aí a cada frase que ele diz, ele é interpretado por um ator diferente que fala numa língua diferente. Então ele fala vários idiomas. E, assim, esse vídeo é muito bom. Você vendo esse vídeo, você fica assim, caramba, o David Beckham consegue falar aí tranquilamente 10 idiomas sem nenhum sotaque, com o mesmo rosto, sabe? É assustador. Né? Vai se Bom, aperfeiçoando, de fato. E então aí esse caso foi bem logo emblemático, né? Mas logo depois a gente teve o caso do Pornhub, né? Que do seria o Deep Pornhub, Porn, né? é E isso, esse caso também no porque mesmo ano, né? Mas aí já envolveu mais pessoas e já tem outros aspectos, né? Que a gente até conversou quando estava fazendo o roteiro, né? Mais é complexo esse isso. caso.
É importante também a gente ter em mente, assim, até que assim, a gente sempre comenta que a tecnologia é neutra, né? A tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, é, ou quanto para o nada, né? Assim, não necessariamente precisa ser bem ou mal. Às vezes pode ser algo lícito, mas que não promova nem o bem nem o mal, tipo humor, assim, algo em tese pode ser neutro, também pode ser político. O humor pode ser uma forma de rebeldia. Mas é importante a gente ter em mente, quando a gente fala de deepfake, que 96%, esse número eu não estou inventando, é de uma consultoria, uma empresa de tecnologia sediada em Amsterdã. 96% de todos os deepfakes da internet são deep porn, que é a pornografia. E basicamente eles pegam atrizes pornôs que têm a compleição corporal semelhante a de atrizes de Hollywood e substituem o rosto dela por rostos de atrizes de Hollywood. E 100% dessa deep porn é com mulheres. Então, quando a gente fala em deepfake, sim, importante falar da tecnologia e tal, mas tem esse viés, a gente não pode se afastar, que é que quase a integralidade desse material atualmente na internet é produzido como pornografia e com rostos de mulheres. Interessante ver que a consultoria ela não achou um valor considerável, né? Assim, 100% de pornografia era com mulheres, rostos de atrizes famosas. Em 2017, um caso no Pornhub que ele começou a ser inundado, como ele é até hoje, de vídeos com Scarlett Johansson, Natalie Portman, Emma Watson, que tiveram seus rostos inseridos em pornografia. A plataforma ela se comprometeu, ela e o Twitter, né? Em 2017 começou, em 2017 ela já apresentou uma nota à imprensa dizendo que ela se comprometia a banir o termo deepfake e, e a ideia, né, que na verdade a deepfake ela ia ferir o consentimento, quer dizer, a construção jurídica que eles fizeram foi a pessoa, não é nem direito de imagem, a pessoa não consentiu em estar naquele vídeo. É quase como se fosse um sexo não consentido, por mostrar o rosto daquela pessoa. É E é muito bastante doido isso, interessante. né? Porque É a gente isso, pensa até em direito à imagem, mas em tese não é a pessoa, mas é como se fosse. E eu achei esse argumento é do isso. consentimento sensacional, né? Um argumento que realmente aqui nessa construção ele cabe perfeitamente, porque se você não tem a pessoa ali, se você não tem a imagem da pessoa, você não teve o consentimento. Então foi uma solução que eles encontraram aqui, levantaram, né, essa linha argumentativa. E eu É acho que que resolve muito bem, né? você tem até o rosto da pessoa mesmo. Parece que nos Estados Unidos a liberdade para paródia, a liberdade de criação É artística às vezes bem permite que ampla, você né? use. E aí essa saída foi pelo consentimento. Aqui no Brasil, a gente vai comentar um pouco lá para frente no roteiro, a questão do que aqui não seria consentimento, que seria uma ideia de intimidade. Só que existe toda uma discussão, né? Porque se a pessoa que está nua não sou eu, é só o meu rosto que está lá, será que eu estou tendo a minha intimidade violada? Será que eu não teria outra coisa violada? Será que essa tutela se faz, sim, não em termos abrangentes, né? Mas e se a gente for ser bastante legalista, bastante textual, será que é a intimidade que está sendo violada? Se não sou eu que apareço nua, é outra pessoa com o meu rosto? É possível você ter uma interpretação bastante restrita dizendo que não. E aí isso abre uma brecha interpretativa gigante para a legislação brasileira. Sim, de fato. Mas vamos lá. Em E 2018, isso vai ser é, um problema, né, para outro episódio. A gente volta, a gente vai revisitando a deepfake, né? Porque, enfim, sim, esses argumentos, eu acho, essa questão de direito à imagem, intimidade, enfim, né, valores constitucionais aí, a gente não sabe como é que vai ficar. Em 2018 tivemos outro caso, né, dessa vez aqui no Brasil, né? isso. Um Dessa caso vez bem um conhecido também, deepfake. certamente. É um caso que ficou mais famoso até Impossível não conhecer. depois por não ser deepfake do que por ser deepfake. Porque o caso começou já com claramente isso é deepfake, não é possível que não seja, que foi a orgia do Dória. Em 2018, então, governador de São Paulo, se eu não me engano, João Dória, eu acho que ele já era governador, não sei se ele estava disputando reeleição, né, Eu em acho que 2018 a gente sim. teve eleições presidenciais, talvez, em 2017 a gente teve eleições presidenciais, e em 2018 ele já era, talvez, não sei. Enfim, É.
Eu Teve o lembro, né? caso, Todo mundo lembra, impossível não lembrar, né? pois é, aquele rosto assim olhando para a câmera deitado. É, teve esse caso, no primeiro momento as pessoas acharam que era deepfake, impossível que não fosse, assim, no imaginário popular. Levantaram essa questão, a Polícia Federal atuou e liberou no início desse ano, quer dizer, 4 anos depois, um relatório dizendo que não há indícios de manipulação digital na imagem. É importante também a gente fazer aqui um disclaimer, pelo amor de Deus, não me processe, senhor João Dória, porque o fato de a gente dizer que o material não tenha sido, que a polícia, não a gente, né, a Polícia Federal, pelo amor de Deus, dizer que não tenha tido nenhum tipo de manipulação no arquivo digital, não significa que ele não possa ter sido organicamente forjado. Quer dizer, aquele vídeo, como todo mundo viu, né, foi bastante famoso, estava com uma qualidade de celular horrível. É possível, sim, que, vamos supor, tenha sido usado um método orgânico, um método analógico, né? A pessoa tenha colocado lá uma maquiagem, tenha achado um sósia dele, ele tenha ficado lá no escuro do canto com várias pessoas na frente e pareceu que era o João Dória quando não era. Então, assim, o fato de não ter sido deepfake não significa que não seja ele, mas foi um caso que também trouxe o tema para discussão no Brasil na época. Assim, muitas pessoas que não sabiam o que era passaram a saber e também passaram a saber porque, a partir do caso do Dória, viram o caso lá do Obama e viram esse vídeo que eu acho que é o vídeo mais introdutório de deepfake. Assim, acho que é impossível Ah, falar de um deepfake exemplo sem mais falar desse didático, vídeo. é. Até porque É, estourou, né? E introduziu o tema, querendo ou não, né? pois é. E E aí evoluindo aí, né? A logo. gente já tá, logo depois, em 2019, a gente tem um outro exemplo, né? De deepfake, né, que você colocou aqui É, no roteiro, também achei interessante, aí né? Mas já aí já é não uma é aqui, deepfake. né? No Brasil. Uma deepfake lá num roubo internacional envolvendo Hungria, Alemanha e Reino Unido. É, Criminosos eles usaram a tecnologia de deepfake para recriar a voz de um CEO alemão que era CEO de uma empresa mãe de uma empresa britânica. E aí, basicamente, ele pediu que esse CEO da empresa, da filial britânica, transferisse 220 mil euros para uma conta na Hungria. Depois esse dinheiro foi para o México, depois esse dinheiro desapareceu. Então, assim, primeira vez, a entrevista do CEO do UK, ele virava e falava assim, gente, me ligou a mesma pessoa, com a mesma cadência de voz, os mesmos trejeitos, é, assim, o mesmo sotaque, me dizendo em inglês, com sotaque forte em alemão, que eu tinha que transferir o dinheiro para o lugar tal. Eu fazia a pergunta, a pessoa respondia, então não tinha aquela defasagem, né, de sintetização, era uma tecnologia bastante rápida e bastante precisa. Ele achou ok e transferiu. Assim, o CEO da empresa lá, chefe da minha, tá me ligando, botando pressão para transferir um dinheiro para uma conta, tá óbvio que eu vou fazer, sabe? Ele me ligou no meu telefone aqui. Quem mais teria o meu telefone se não fosse ele? E aí causou um rombo, né? Assim, essa empresa ela não foi divulgada, mas a seguradora que trabalhou no caso anonimizou os dados, né, e divulgou para o mercado que esse golpe aconteceu. Voltando ao caso lá do Dória, é interessante a gente comentar que a Califórnia aprovou recentemente uma lei que faz um período de quase que um prazo de quarentena de fake ano eleitoral. Quer dizer, 60 dias antes da eleição, você não pode fazer deepfakes com políticos. E uma medida Isso bastante é bem extrema, né? interessante, né? Mas eu achei interessante isso. Certamente vale a pena acompanhar o julgamento da constitucionalidade dessa lei, sobretudo, de novo, diante do peso que os Estados Unidos dão para a liberdade de expressão, para as paródias políticas, sobretudo liberdade de expressão, se tratando de manifestações empregando possíveis críticas a figuras públicas. Acho que é complicado, talvez, no primeiro olhar, defender a constitucionalidade dessa lei. Mas vamos ver aí como é que os tribunais vão se comportar lá. E aqui no Brasil, a gente ficou super famoso na pandemia, né? O Bruno Sartori, que é um comediante, estudante de direito aí, prestigiando. Assisti outro Uhum. dia ao podcast, você trouxe seu amigo estudante de direito para falar do curso dele, que ele faz, do estágio Ah, dele no sim. TJ. E ele fez fakes com o Bolsonaro, fez fakes
Acho que é com o Bolsonaro também. Ele gosta muito do tema Bolsonaro no deepfake. Geralmente ele coloca nos personagens de Chaves, já colocou no Tiririca, na Usurpadora, na novela. Tem até um vídeo, né, do Lula assistindo ao deepfake que o Bruno Sartori fez da cena da novela Usurpadora, quando a personagem principal, né, que tem a identidade usurpada por uma terceira, liga para essa terceira e fala: Eu estou voltando, eu vou me vingar de você, não sei o quê. Você E roubou cada algo vez que era mais meu. convincente, né? Eu acho que a gente tem que pensar que estamos só começando. Pois é. Esses casos, eles só demonstram, né, para os ouvintes, não sei se vocês conhecem, imagino que o do Obama, sim, né? O caso do Dória também bem conhecido, esse caso do Pornhub. O caso esse dos criminosos, né, que enfim usaram essa tecnologia, né? Hoje em dia a gente fala com uma porção de máquinas, já tem telemarketing para lá e para cá, inteligência artificial, né? Tem a Microsoft, tem a dela, o Google, a Siri da Apple, enfim. Então acho que daqui a pouco você vai simplesmente conversar com uma pessoa, né? Nem saber que você não está falando com uma pessoa, né? E sim com uma máquina. E são casos muito interessantes, né? Então, para a gente fazer aqui, ilustrar, né? E mostrar para vocês alguns desdobramentos aqui no Brasil e lá fora também, né? E isso é só o começo, né, gente? Eu acho que você vê que são vários casos em diferentes áreas, diferentes argumentos foram levantados, né? Diferentes aí direitos, né, violados, enfim. Então, a gente só está começando aqui problematizando o tema, né? E eu acho, falando em problematização, do tema, né? Porque, enfim, é normal, né? Ainda mais um tema que está começando, é impossível a gente não pensar em responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil, o instituto aí jurídico, que você já conhece, né? Meus ouvintes aí já participam há muito tempo aí do podcast, já escutam, já sabem, né? Responsabilidade civil para a gente reparar um dano, a gente pensar em como reparar um dano. E não é difícil imaginar, né? Embora não tenha nenhum caso emblemático sobre isso ainda, né, aqui no Brasil, que pode ser que uma deepfake cause danos, né? Enfim, que você, ainda mais nas redes sociais, eu acho que o combo redes sociais mais deepfake pode causar grandes estragos, já pensando até no futuro, né? Então, seja aí na seara consumerista, por exemplo, seja disseminando uma informação falsa, né? A gente teve tantos problemas sobre fake news durante a pandemia, né, no auge da pandemia, enfim. Então, são questões aí que a gente vai ter que enfrentar. Mas aí pensando em responsabilidade civil, né? Quem é responsável aí no caso de haver um dano? E aí a gente pensa, né, tem que pensar no primeiro momento na responsabilidade de quem cria, né? E sobre isso você, até que eu estava conversando comigo quando a gente estava fazendo o roteiro, né, para gravar, discutindo as ideias, e a gente tem um projeto brasileiro de alteração legislativa, né, para cobrir aí as deepfakes. Aí eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né, para saber em que impactar isso, né? Como é que a gente vai pensar aí numa responsabilização. É uma coisa muito nova, né? A verdade é que não tem uma lei específica dizendo A, B, C, D, E, F, né, sobre deepfake. Né? E eu acho que qualquer lei que seja feita com toda sinceridade vai acabar sendo, né, se tornando obsoleta com muita rapidez, né? Porque vai aparecer um outro caso, vai ter algum outro problema, vai ter um desdobramento e a gente não vai saber exatamente, né, legalmente falando, né, ali na letra da lei o que fazer. Né, mas aí o que que você acha? A gente pode, né, destacar que tem alguns pontos interessantes, né, alguns dispositivos, né, que você trouxe aqui. Eu acho que é legal para a gente traçar esse panorama legislativo, né? É isso, é exatamente isso, assim. Trouxe aqui pensando no geral, né? Assim, primeiro a gente tem que ver quais são os direitos que podem ser afetados por uma deepfake. Num primeiro momento, a gente pode pensar no direito à imagem, tanto a imagem retrato, que é aquela imagem que a gente vê, quanto a imagem atributo, que são elementos que você geralmente não necessariamente pode tirar uma foto, mas você atribui a alguém. Por exemplo, a perna torta, é o exemplo de livro, né? Perna torta, as pessoas costumam atribuir ao Garrincha. É, alguns tipos por exemplo, o vesgo do programa Pânico é um exemplo, porque é vesgo. Assim, imagem atributo, uma forma interessante de você identificar é você, aqueles apelidos maldosos de criança, né? Que geralmente são pela imagem atributo da pessoa. A imagem atributo também é como as pessoas te percebem na sociedade. Então, você pode ter um dano tanto à imagem física, porque utiliza a imagem física da pessoa, quanto o dano de como as pessoas vislumbram aquela pessoa. Você pode ter o dano à honra, tanto honra
objetiva, né, que é como aquela pessoa é vista, qual é a reputação daquela pessoa, o respeito à pessoa pela sociedade, quanto à honra subjetiva, que é a visão daquela pessoa em relação ao próprio valor de dignidade. Quer dizer, talvez uma mulher que se visse retratada numa cena de violência, né, uma cena degradante, de pornografia, tivesse sua honra subjetiva violada. Também, eventualmente, honra objetiva e imagem. Enfim. Depois a gente pode falar, assim, a parte que há controvérsias, se afetaria o direito à intimidade da pessoa, porque, sobretudo, você falando, quando a gente pensa nos 96%, né, no deepfake pornográfico, se o fato de ter o meu rosto lá afetaria de alguma forma a minha intimidade. Não, assim, não refleti muito sobre o tema, assim, em termos doutrinários, mas em primeiro momento me parece que não, seria apenas a imagem, não exatamente a intimidade. Também para fins penais, né? Porque Sim. no direito penal você tem uma interpretação muito mais restrita. Da A norma partir desse penal. momento que a O gente tipo já penal, né? do tipo penal, a partir do momento que a gente identificou já esses direitos, e o direito à voz, que vem cada vez mais sendo reconhecido pela doutrina como um direito autônomo, um direito que independe do Ah, direito à sim, é. imagem. No Não, início, não muita gente é. entendia que a imagem, a voz estava englobada na imagem, hoje em dia você sabe que a imagem é diferente, né? Você pode dissociar, né? A nossa voz aqui, né? Estamos gravando o podcast, ela é tutelada, independentemente do Sim, fato de não estarmos aqui visíveis para vocês, né? Vocês só nos ouvem, mas ainda assim, né? É um atributo da personalidade, e, portanto, é protegido como tal, né? Isso já caiu por terra, né? Infelizmente. exato. E aí, quando a gente fala em responsabilidade, não civil, mas assim, responsabilidade no geral, pode ser penal também, por deepfake, e a gente pensa nesses bens jurídicos que podem ser violados, é, a gente pensa em quem pode violar. Então, vamos lá. Pode ser a pessoa que criou, pode ser a pessoa que também, a plataforma em que o conteúdo foi divulgado. Então, assim, ou a pessoa que efetivamente, como fui eu lá, escrevi o texto que o William Bonner ia dizer na introdução desse episódio, é, pode ser eventualmente o Spotify, se o William Bonner se sentir violado de alguma forma por essa brincadeira. E também pode ser quem escreveu o algoritmo. E aí tem projetos de lei sobre a regulamentação. Vamos então pelo mais, mais simples até o mais complexo. Responsabilidade de quem cria. Existe um projeto brasileiro com vistas, sobretudo, com uma visão de tentar é, corrigir desigualdades de gênero, que tentou fazer uma base, né, de alteração para coibir a produção de deepfakes. E essa base basicamente afetaria tanto a Lei Maria da Penha quanto o Código Penal. No Congresso foi aprovado, na Câmara dos Deputados, uma primeira versão de 2017, incluiu lá o artigo 216b, parágrafo único e parágrafo único do Código Penal, e também tinha uma proposta de inserir expressamente montagens como uma das formas de violência contra a mulher, lá, que estão lá elencadas no artigo 7º da Maria da Penha. Quando o projeto foi para o Senado, a ideia do Senado, isso lá em 2018, em março de 2018, o Senado ele tira porque ele entendeu que você criar um novo inciso para falar sobre montagem seria detalhista demais. E aí poderia ter um efeito reverso, que é acharem que seria algo taxativo, não acharem que a Maria da Penha é algo puramente exemplificativo e acabar o tiro sair pela culatra. E o que eles fizeram foi que eles substituíram esse inciso 6, que ia falar sobre montagens de cunho sexual, e colocaram violação da intimidade no inciso 2 do artigo 7º, que já existe. E aí isso gera toda essa discussão que a gente comentou, se um deepfake pornográfico ele viola a intimidade ou se ele viola só a imagem. Eu acho que Hum. aqui, se a técnica legislativa tivesse colocado montagens com atributos da personalidade, montagens de vídeo, montagens que tornassem a vítima, que expusessem a vítima de alguma forma, teria sido mais preciso. Acho que me parece que eles tentaram ser um pouco mais genéricos para prezar por essa abertura do artigo
e acabaram fechando justamente para esse ponto que é deepfake. Mas lá no penal, esse mesmo projeto de lei, ele alterou a Maria da Penha para colocar também violação da intimidade no inciso 2 do artigo 7º, e ele criou o artigo 216b do Código Penal, que dispõe o seguinte: é crime produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tá, esse artigo aqui, ele basicamente está dizendo que você só não pode filmar as pessoas sem consentimento delas. Ok. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, incluído em 2018. Tanto o caput quanto o parágrafo único. Então, assim, o penal, como ele tem essa preocupação em ser sempre preciso, né, porque se o tipo penal é aberto, ele é inconstitucional, ele precisou escrever a palavra montagem. Acho que a Lei Maria da Penha tentou se apegar ao fato de que ela teria aí uma vertente mais cível nesses incisos e acabou abrindo uma discussão, que é se violaria de fato a intimidade ou não. Vamos lá. O próximo ponto, e assim, meu Deus, isso aí dá para fazer um podcast Isso aí a inteiro gente já sobre vai isso. entrar, né, gente? Porque a gente Que é está a falando da responsabilidade. responsabilidade de quem cria, né? Então falamos aí da parte penal, né, essencialmente, e é importante destacar para o ouvinte, né, quem não é da área, o direito penal, ele é muito cara crachá, né? Porque ele vai falar de crimes, assim, a grosso modo, né? Não sou penalista, mas tem as condutas típicas, né? Então, como o Bernardo falou, está aqui claramente, ó, montagem, né? Então, tem a palavra, né, exatamente, aquela conduta ali, para que haja punição, né? Para que, enfim, a gente tenha pena, nesse caso aqui, e tem que ser algo muito fechado mesmo, né? Você não pode dar uma margem para uma dupla interpretação, tripla, imagina só, né? Então, a gente já está aí Sim. num cenário de uma gravidade maior, né? Então, pensando aqui, né, agora, já que falamos da responsabilidade de quem cria, temos também a responsabilidade da plataforma em que o conteúdo é divulgado, né? E aí a gente também até vai recorrer um pouco ao Marco Civil da internet para responder, né, tentar responder aqui algumas questões sobre isso, né, sobre como é que funcionaria a responsabilização aqui. Gabi, é importante a gente comentar também, antes de entrar nesse assunto do Marco Civil, que, de qualquer forma, é, se a pessoa sentir que ela teve a intimidade, todos aqueles direitos que a gente comentou antes, a imagem, a honra, a voz violados, ela pode, independentemente dessas disposições aí do Código Penal da Lei Maria da Penha, propor uma ação de reparação por danos morais, pelo dano moral decorrente dessa violação. Então, é óbvio que a gente citou esses artigos específicos que foram criados num projeto que inicialmente versou sobre combater as deepfakes, mas assim, o direito civil brasileiro já tem institutos históricos e consolidados há bastante tempo para lidar com esse problema, com o problema de violação de direitos da personalidade. É, o que a gente fez foi só esse recorte de deepfake pelo judiciário, mas assim, independentemente disso. Bom, falando especificamente sobre responsabilidade da plataforma em que o conteúdo é divulgado, a princípio, depois do Marco Civil da Internet, que foi basicamente a lei que regulamenta como funciona a internet no Brasil, qual é a responsabilidade dos provedores de internet, das redes sociais, dos sites que hospedam conteúdo de terceiros, isso assim, numa explicação bastante leiga, o que a gente tem é que, em tese, a plataforma, ou seja, é, dando nome aos bois, Instagram, Facebook, WhatsApp, ela não tem responsabilidade, a princípio, pelo conteúdo gerado por terceiros. O que isso quer dizer? Antigamente, antes do Marco Civil da Internet, tinha uma discussão, esse é de 2014 a lei, tinha uma discussão de, por exemplo, uma pessoa fez um post que violava algum direito meu de forma flagrante. Eu noticiava essa pessoa, e aí tinha a teoria importada dos Estados Unidos do Notice and Take Down. Eu noticiava a plataforma avaliava e ela removia ou não. Se eu não concordasse com essa remoção, eu podia entrar com uma ação judicial, inclusive responsabilizando a plataforma. O que aconteceu com o Marco Civil da Internet? A plataforma, ela
tem uma imunidade. Então, significa que eu não posso processar diretamente a plataforma se outra pessoa foi lá e inseriu aquele conteúdo que me desabona. Ou não necessariamente que me desabone, mas que me retrate de uma forma pela qual eu não gostaria de ser retratado, que use a minha imagem é, de forma desautorizada, etc. Basicamente, o Marco Civil da Internet, o que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte: o artigo 19, que é o artigo que dá essa imunidade aos provedores, ele reza que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, ou seja, o Instagram só se responsabiliza pelo que a Gabi postar lá, se após uma ordem judicial específica não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos de seu serviço, dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições em contrário. O que isso quer dizer aqui? Ordem judicial específica significa o seguinte: o Instagram só é obrigado, ou o Facebook, ou o TikTok, só é obrigado a remover qualquer postagem se, e somente se, ele receber uma ordem de um juiz dizendo: remova a postagem da URL tal, http No e endereço, né? o endereço. Se você ajuizar a ação, e isso é requisito da ação, assim, você precisa indicar na ação quais são os URLs que você pretende ver removidas. Qual é o problema disso? Óbvio, o problema disso é que as pessoas podem fazer o download daquela post e postar de novo, e de novo, Me e de veio aqui à novo. cabeça, isso não tá nem no roteiro, mas me veio à cabeça aquele caso do Nissim Orfali, que é de 2012. E também o menino, enfim, a família tinha feito um vídeo porque ele estava fazendo o bar mitzvah dele e teve uma briga com o Google, né? E foi anterior ao Marco Civil, né? Eu acredito que o Marco Civil tenha vindo aí no meio da disputa toda. E, na verdade, eles tentaram tirar o vídeo de todas as formas e continuou, né? Então, inclusive, se você buscar aí, ouvinte, um clipe do Nissin Orfale, você certamente vai encontrar, né? Então, tem esse problema É mesmo, né? isso. É. O Sr. Fale foi para a baleia. E aí tinha Então, até hoje a a gente Praia da lembrando. Baleia, era uma montagem dele em Era cima uma da baleia. montagem, pois é. Então, assim, vocês vejam que não é uma solução. Enfim, é uma solução, mas hoje em dia acaba que não funciona tanto quanto deveria funcionar. E eu acho interessante, eu tive a oportunidade de estudar esse artigo específico, né, quando eu estava ainda na graduação fazendo pesquisa, e eu achava assim, eu entendo que é uma responsabilidade civil, entre aspas, condicionada, né, porque você tem um momento aí, você tem que ter essa notificação, né? Então, em outras palavras, é assim: postei uma foto do Bernardo, não gostei, não quero. Tem que notificar, tem que haver essa notificação da plataforma. Essa notificação tem que acontecer. A plataforma, se ela ficar inerte após a notificação, aí sim a gente vai falar em responsabilização. Agora, se não há essa notificação, né, imagina se cada picuinha, entre aspas, aí, do usuário, né, a quantidade de É, gente mundo afora, né, você imagina, ia chover ação, né? Não ia ter é como. isso. E aqui a gente não está nem falando de notificação judicial, quer dizer, não é nem aquela que você pode pedir para o juiz. Você escreve um texto e manda o juiz, Sim, manda o sim. oficial de justiça ir lá. A gente está falando de decisão mesmo. Você tem uma É uma decisão judicial decisão, fundamentada, exatamente, né? Então a gente já e aí está notificação dessa tentando decisão. colocar Isso de modo que, né, porque realmente, imagina a situação que o caos seria, né, bastante evidente aqui. E é é claro que isso. existe uma controvérsia, né, em relação a esse Se artigo esse artigo 19, seria se é constitucional ou constitucional ou não, não, né? Então a gente tem aí uma questão relativa à constitucionalidade ou não desse artigo, e claro, né, existem as posições a considerar, né, sobre o Tem, tema. assim, tem grandes, assim, o debate é muito intenso, assim, tem professores que entendem que é super constitucional, o professor Carlos Afonso de Souza, da UERJ, do ITS, entende que é constitucional, o professor Anderson Schreiber, ele sustenta num livro publicado em 2021 que é inconstitucional, e tem posições intermediárias, por exemplo, o professor João Quinelato, do IBMEC, doutorando na UERJ, meu colega de PPGD, sustenta que é inconstitucional apenas em relação às pessoas físicas, às pessoas humanas, porque a inconstitucionalidade decorre de uma violação à cláusula geral de tutela da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, logicamente que a pessoa jurídica não poderia se beneficiar de uma inconstitucionalidade que decorre da pessoa humana. Então, basicamente, significa que se uma empresa tiver
qualquer atributo seu de honra objetiva, que o STJ já entendeu que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral porque ela possui honra objetiva, ela tem o empecilho do artigo 19, mas se uma pessoa física sofrer violações à sua honra, ela não precisaria do artigo 19 para responsabilizar a plataforma. A discussão é bastante intensa. Mas tem um grande OBS aí, que é Sim, essa é a regra como tudo no geral. direito. Essa é a regra geral. Só que quando a gente está falando de deepfake, a regra geral é quase que a exceção, porque lá que a gente falou, 96% dos deepfakes são rostos femininos usados em pornografia. Tem uma regra específica para cenas de nudez. É o artigo 21, desculpa, do Marco Civil, que dispõe que esse mesmo provedor de aplicação, quer dizer, o Instagram, até o Xvideos ou o Pornhub, que são plataformas que o próprio usuário pode fazer o upload dos vídeos, ele se disponibiliza, o provedor de aplicações da internet que disponibiliza conteúdo gerado por terceiros, ou seja, esse tipo de plataforma, será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos participantes, de imagens, de vídeos ou de outras matérias contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente a indisponibilização desse conteúdo. É engraçado que quando esse artigo surgiu, quase que a doutrina inteira começou a falar sobre pornografia de vingança. Assim, esse artigo virou o artigo da pornografia de vingança, como se ele tivesse sido criado para a pornografia de vingança. Assim, ele também funciona para pornografia de vingança, mas aqui, claramente, assim, Mas ele é não muito só, mais né? do que isso. Sim, É, evidentemente. esse artigo pode ser usado para você remover deepfakes também. Assim, se você tem uma cena que inclui o seu rosto numa cena de nudez, você não deixa de ser, em tese, um participante do ato. Quer dizer, é sua cara que está lá. Então você pode notificar a plataforma independentemente de ordem judicial. Até porque, ainda que você peça tela de urgência, a gente sabe que é muito mais simples você pedir, em tese, remoção administrativa do que você acionar o judiciário Ah, sim, em para questão de conseguir uma tela de celeridade, né? urgência. Ainda que você É, tenha urgência ali, isso é verdade. E é um então caso tem uma muito questão de comum, né? intermediários, né? Porque o judiciário, às vezes, você precisa de um advogado. Então vai ser uma pessoa para quem você vai ter que contar a história, que vai ter que sentar, escrever uma petição. Aquele ali, em É o tese, você caminho mesmo que pode você tem que pegar. percorrer, né? É muito mais. Ainda mais nesses casos em que você tem uma certa urgência, né? Mas é É interessante, isso. né? Então a gente fazer esse destaque, porque é uma observação aí, né? Mas, de acordo, né, com tudo que a gente está falando aqui, né? É Sim. interessante retratar essa aplicação. E a gente tem a responsabilidade de quem escreve o algoritmo, né? Também. Então, assim, tem muitos responsáveis aqui, né? Não, E então, temos essa projetos de lei sobre responsabilidade. regulação, né, de inteligência Isso. artificial, né? Isso está tudo muito em andamento ainda, na verdade. A gente vai ter que atualizar esse tema com certeza, né? Isso é fato. Não, assim, eu tenho certeza que a gente está gravando esse podcast quando ele for ao ar, sei lá, daqui a alguns meses, algumas semanas, assim, Já temos vamos que precisar gravar gravar uma outro. atualização, A gente já vai botar, mas, vai ter que colocar nos stories explicando, né? Não, sim, para tanto esse que tema, evidentemente, é assim. não, eu tô, assim, eu até resolvi deixar super enxuto e um comentário super breve, assim, tem responsabilidade de quem escreve algoritmo, porque tem uma comissão, né, no Senado avaliando isso, e tem projetos de lei sobre regulação de IA, sobre quem se responsabiliza pelo algoritmo. A princípio, não seria, assim, nem todo algoritmo funciona da mesma forma, então não faz sentido você querer regular da mesma forma, chamando tudo de IA. Se você quiser, eu posso indicar pessoas aqui 1 milhão de vezes mais qualificadas do que eu para debater sobre esse tema com você. Eu acho que é um tema que pode dar seguramente umas 3 horas de podcast. Assim, deve ser um Até trabalho do mais, editor nossa. E de colocar isso no inteligência formato artificial. comercial. É, não, Mas é porque, em impossível. tese, assim, os projetos atuais de regulação de IA, eles caminham para uma responsabilidade subjetiva. Quer dizer, você teria que comprovar a culpa de quem gera esse tipo de. Quem faz quem gera o algoritmo, né? Quem cria o algoritmo. É a Você teria que intenção ali comprovar por a trás, né? inobservância de um dever de cuidado. Isso. E o problema é que toda a argumentação, no sentido contrário, é que você vai fazer um racha, um cisma
na lógica da responsabilidade civil, porque a responsabilidade civil brasileira, o direito dos danos, né, e da prevenção dos danos, vem caminhando cada vez mais para uma objetificação. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa comprovar se a pessoa violou algum dever ou não. Você só precisa comprovar que a pessoa gerou o risco para a produção daquele dano. É uma responsabilidade baseada em risco. Então, assim, não adianta dizer que a pessoa que faz uma usina nuclear, ela não teve nenhuma culpa que a usina explodiu e dizimou uma cidade inteira. Basta dizer que, ao exercer a atividade de produção de energia nuclear, ela gerou o risco para que aquele dano acontecesse. Então, se o dano acontecer, ela vai se responsabilizar por aquele risco. É, Também tem outras teorias baseadas em risco, risco-proveito, que significa que aquela pessoa que consegue recursos, né, que ofere vantagens no fato de ter explorado aquela atividade, tem que se responsabilizar pelos danos oriundos daquela atividade, que também no exemplo de nuclear faz sentido, e também no exemplo do algoritmo faz sentido. Aí vai ter uma discussão de se vai ser remunerado ou não, é, porque, por exemplo, esse do aplicativo não é, mas em tese, não sei se vai ter gente que vai dizer que se aplica o Código de Defesa do Consumidor porque eu baixei isso aqui na App Store. Então tem 1 milhão de responsabilidades diferentes, mas assim, atualmente os projetos de lei vão caminhando para uma responsabilidade subjetiva, O que é que interessante, está né? Porque é meio que a contramão mesmo, né? Como você falou. Para quem não um sabe, a responsabilidade caminho. subjetiva, né, gente? Culpa, objetiva, a gente esquece um pouco a culpa. Esquece um pouco, não, esquece a culpa. E foca no dano, né? E no risco aí, a pessoa. Você assumiu o risco, entre aspas, aí, né? Explicando de uma forma muito simplificada, né? Você arriscou, aí você estava ciente que podia ter algum problema, algum dano, enfim, a gente pensa em meio ambiente, desastre nuclear, com direito do consumidor, enfim, né? Grosso modo é isso. Sim. Desloca um É, pouquinho, né, essa questão da intenção e vai mais para o resultado, né? Assim, é deu isso. ruim, você vai ser responsabilizado. E por outro lado, quando a gente pensa em responsabilidade objetiva por deepfake, especificamente em deepfake, que é uma coisa assim que só 4% dos deepfakes não são de pornografia. Quem é que vai querer fazer uma IA de deepfake no Brasil, sabendo que vai poder ser responsabilizado por tudo que acontecer? É bastante complicado isso, assim. Por isso que é um tema certamente de outro podcast, de outro Certamente. episódio, De assim. vários outros. Vai ter um quadro atualizando a deepfake, como ela anda, né? Não, Aham. porque vai ter que ser assim, gente. Para esse tema, para vários aqui, né, que eu trago, o pessoal já até sabe, né? No final eu já digo, estamos refletindo porque não há respostas, né? Então o podcast é sobre isso. Mas é verdade. Em relação a esse tema. E a gente tem um ponto também interessante, queria passar rapidamente, né? Porque a gente tem um plot twist aqui, né? O Bernardo até escreveu no roteiro, eu achei bem legal o termo. Mas antes de a gente chegar no plot twist em relação às deepfakes, né, a gente vai falar um pouco de delimitação da extensão do dano, né? Porque a gente tem um artigo no Código Civil, quando a gente pensa em responsabilidade civil, né? A indenização, ou seja, né, o valor ali para você reparar, o dinheiro que você vai ter que pagar, enfim, né? A grosso modo mede-se pela extensão do dano, né? Como a gente pode pensar em extensão do dano, pensando em deepfake, né? Como eu falei, aquele combo, né? Rede social mais a deepfake, o estrago que pode causar, né? E como é que isso pode ser apurado num caso concreto, né? Você não sabe exatamente aonde chegou, qual foi o alcance, né? A gente, né? No caso, por exemplo, da pornografia, a gente não sabe sequer o que foi violado, né? Existem controvérsias aí em relação à imagem, intimidade, enfim, a gente vê que existem bilhões de perguntas e especulações, né, debates, mas é interessante falar disso, né, a extensão do dano aqui, né, porque a gente está falando de ofensas a direitos da personalidade, né, então pensar na extensão desse dano, né, como a gente poderia reparar isso também, né, é bem interessante esse ponto. É isso. E ainda tem um problema muito interessante, muito parecido, acho que vocês talvez estejam escutando aqui, é a chuva, né? Nosso ASMR no meio do podcast, que começou a chover Sim, torrencialmente na cidade do Rio de Janeiro. Já vi que tinha um cachorrinho da Gabi, teve o cachorrinho de uma outra amiga dela outro dia que apareceu. Quem aparece hoje é a chuva. É interessante a gente pensar numa lógica de extensão do dano do recompartilhamento, é até o tema da minha dissertação de mestrado, porque a responsabilidade civil, é, a extensão do dano, ela é medida pelo nexo causal, quer dizer, se você deu causa àquele dano, você se responsabiliza por ele. Só que
é possível você dizer, esse é um questionamento, assim, não vou apresentar uma resposta, vou só fazer a provocação. É possível você dizer que a pessoa que cria deepfake e compartilha para uma ou duas pessoas, ela é responsável por todo o dano causado que essas duas pessoas compartilham para outras? Quer dizer, se eu crio uma deepfake, eu acho super interessante a voz do Bonner. Aí eu faço uma piada com ele, algo ilícito, vamos supor, que não seja uma piada, é, compartilho com a Gabi, ela ri, desse crime que eu cometi, e aí ela acha tão divertido que ela resolve compartilhar para E outras vai pessoas, e no passando, final isso né? gera É um a dano famosa enorme. mensagem encaminhada, corrente de Zap Zap, né? É isso, a famosa corrente. Será que eu sou responsável por toda essa amplitude? Quer dizer, será que a Gabi também não é? Ou será, como é que a gente vai responsabilizar? Cada um se responsabiliza pelo número de compartilhamentos? A lógica atual da responsabilidade civil seria que todos seriam solidariamente responsáveis, significa que uma pessoa responderia pelo dano total e depois teria um regresso. Só que isso é bastante difícil, porque tem pessoas que caem, né? A gente tem uma dinâmica muito complicada no compartilhamento de fake news no geral, porque a mesma pessoa, às vezes, ela é autora e vítima. A Sim. pessoa, às vezes, ela compartilha sabendo que é fake news, às vezes, ela compartilha sem saber. Toda essa questão de prova é muito complicada, porque o WhatsApp é criptografado. Agora, assim, a gente pode até tentar ver novos argumentos, porque saiu, inclusive, uma atualização, já tem acho que uns 2 anos do WhatsApp, eles conseguem ver com quais pessoas você interage, mas eles não conseguem ver o que que você manda para cada pessoa. Inclusive, eu ainda não aceitei essa alteração, tá? Eu tô desde 2020 que toda semana eu tenho que falar assim, não quero atualizar. Assim, eu estou toda semana, já tem mais de 100 semanas que eu faço isso, que é porque eu não quero meus dados, não quero que o WhatsApp saiba com quem eu converso. Mas até um outro tema de proteção de dados pessoais, que esse sistema de deepfake, ele tem uma interseção muito grande com tudo. É, e é isso mesmo, assim, será que eu seria responsabilizado por situações que às vezes saem de controle? E mais, É assim, bizarro isso, né? Pensando até em número de seguidores. Se eu compartilho, né, algo no Justo Agora, por exemplo, e uma influenciadora aí com 20 milhões de seguidores compartilha a mesma coisa, né? Será que vale, né? A indenização não é maior, o dano, o estrago não é maior, né? De repente a gente também pode pensar nisso. É, e, é isso, é né? isso. Isso aí, inclusive, é o tema de outro podcast que você tem que fazer, né? Que é a Outro responsabilidade civil tema do influenciador cheio de digital. spoiler hoje aqui. Agora estamos chegando no plot twist. Estamos chegando no plot twist. Ah, sim. Não, assim, só um comentário aqui. Se a gente pode dizer que uma pessoa comum que cria uma deepfake ilícita, né? Se ela tem uma responsabilidade subjetiva, que é aquela que decorre da É, inobservância da do dever de culpa, cuidado, né? será que a gente pode responsabilizar pela repercussão com base no fato de ela ter criado um risco? Porque toda a ideia de risco já está ligada com a responsabilidade objetiva, e em tese Objetiva, não é dessa é. pessoa. Isso Pois gera ainda é. várias questões, Não, várias coisas. muitas questões. Até porque, Ah, enfim, até pensando aí num influenciador, numa pessoa com muitos seguidores, né? A pessoa, uma vez que faça, né, que publique determinado tipo de conteúdo, será que ela não assumiu esse risco? Será que ela não tem a ideia da imagem dela estar vinculada a determinada informação, né? Então tem aquela relevância, tem aquela ascensão social, né? De repente, ali no meio específico. Enfim, só esse ponto aqui daria um episódio, né? Inclusive vai dar. É um episódio. não, assim, só Não, esse não de ponto aí, inclusive. deepfake, né? Não, só esse ponto vai dar minha dissertação. Só esse ponto dá uma dissertação, é a dissertação do Bernardo. Os outros pontos dão um episódio de 10 horas cada um, né? Mas é isso, gente. É. Então, o que Vamos pensar passar, disso? então. Mas vamos passar para o plot Mas twist. Qual é vamos. o plot twist, né? Assim, deepfake, eu acho que você, ouvinte, né, que está nos escutando agora, você acha que deepfake é a pior coisa do universo. E pode ser. Pode ser que, né, seja uma coisa ruim, pode ser que a gente tenha danos, que sejam danos muito extensos em relação aí, por exemplo, pensando em internet, redes sociais e tudo. Mas será que a gente pode pensar numa deepfake do bem? E aí, Bernardo? Pois é, né? A gente pode, assim, a A gente tecnologia, pode, é o surpreendentemente, plot twist, é. também faz coisas boas. É isso aí. O jogo virou. Eu trouxe aqui 4 casos para vocês de deepfakes que são do bem. Basicamente, assim, além do humor, né? Que o humor ele pode ser uma crítica social, pode promover transformações sociais intensas. A gente tem
a deepfake como um potencializador de uma mensagem. Foi aquele caso que eu citei lá em cima, alguns minutos atrás, do David Beckham. Ele fez aquele Malaria Must Die em 2019. Ele pegou um discurso contra a malária, de coisas que as pessoas podiam doar, coisas que as pessoas podiam fazer para ajudar a combater a malária. E esse discurso foi traduzido em várias línguas. E a cada frase ele ia mudando o idioma. E vale muito a pena vocês procurarem esse deepfake porque ele é muito A bom. gente pode deixar o link também na descrição do episódio, Sim, esse deepfake é né, para muito quem bom. quiser ver. Tem também um outro deepfake, segundo caso, de 2018, 2020, desculpa, que é um deepfake político na Índia. Quer dizer, um político, basicamente, um candidato. Ele tinha um público que podia votar nele, que tinha 30 milhões de pessoas que só se comunicavam por um dialeto setentrional da Índia chamado Haryani, ou Haryani, não sei, a acentuação tônica. Basicamente, essas pessoas falavam essa língua, ele não falava essa língua, ele gravou um vídeo em inglês e ele sintetizou a voz dele e a boca dele falando em Haryani. Então, esse vídeo foi compartilhado em 15 milhões de pessoas, quer dizer, muitas pessoas dessa comunidade tiveram acesso à propaganda política desse candidato e se sentiram incluídas, se sentiram contempladas. É, é óbvio, assim, que a gente não pode. Assim, tem, algumas pessoas vão problematizar, dizendo, mas ele não entrava em contato com essa cultura, ele está querendo se aproximar do eleitorado. Tem pessoas que podem ver isso de uma forma negativa, tem pessoas que podem ver isso de uma forma positiva, assim. É, um exemplo bobo às vezes eu recebo aqui no meu e-mail propaganda do meu plano de saúde, escrito Bernardo. Assim, eu sei que a pessoa nem deve saber quem é Bernardo. Eu sei que o Bernardo, às vezes, quando dá um erro no algoritmo que preenche, vem @insert client name, faixa colchete. Assim, acho que até um robô escreve a palavra Bernardo. Mas só o fato de eu ler o meu Dá uma nome, personalizada, né? tá uma Supostamente ali. personalizada. Isso, E já, a já, pessoa, já vincula. já Já vincula seu vincula. nome. Eu Isso não pra sei, tudo, né? eu não sei quem é o filósofo que fala que o nome é a palavra mais bonita que uma pessoa pode ouvir. E quando você escuta alguém falando nosso próprio nome, a gente se sente reconhecido e valorizado. E é isso, assim, no futuro, não sei, esse político teve a ideia de falar o dialeto, esse dialeto, no futuro a gente pode ter, assim como eu recebi uma mala direta no meu plano de saúde me chamando de Bernardo, eu posso receber uma mensagem de um político, começando a mensagem com: Oi, Bernardo, tudo bem? Eu sei que você mora no bairro tal. O que podemos fazer para melhorar o seu bairro? E aí continua. É Sim, óbvio que aí a gente um pode entrar em áudio, um preocupações. vídeo, por que não, né? Já imaginando aí como é que vai ser o futuro, né? Sim, E pensando em deepfakes políticos, né? Aqui pensando no viés do bem, né? E de comunicação, de maior efetividade aí da comunicação, do político interagir ali com as pessoas e é uma deepfake própria, né? Talvez eu até estava fazendo um roteiro aqui pensando auto-deepfake, né? Ele fez uma deepfake de si próprio, assim é, como o David Beckham, né? Então parece é assim, entre isso. aspas, mais ok você fazer isso quando você mesmo está, né? Então, se eu gravo aqui um vídeo meu e do Bernardo, a gente concorda, vamos fazer uma deepfake aqui. Supostamente é ok, né? Enfim, supostamente, né? Muitas aspas aí. Mas no primeiro momento a gente vê que existe sim essa aplicação aqui. É mais É positiva. E um isso. caso que eu não conhecia porque eu não tenho iPhone, mas o Bernardo falou para mim, é o FaceTime, né? O FaceTime dos dispositivos aí da Apple, né? Para quem usa, ele criou, né? Enfim, através aí, eu não vou saber explicar exatamente, mas é como se fosse uma deepfake também da própria pessoa para corrigir a posição dos olhos. Eu não sei, né? Na pandemia e todo mundo fazendo, né? Chamada de vídeo e tudo mais. A câmera, ela não fica, né, centralizada, de modo que quando você está olhando para a câmera, você não está olhando olho no olho para a pessoa, né? E isso foi corrigido através de uma deepfake. Então, se você olhar ali para a pessoa com quem você está falando, ela está olhando para a câmera, mas parece que ela está olhando para você e vice-versa, né? Então, é bem interessante como eles conseguiram corrigir. E aí você pode dizer até, humanizou-se o FaceTime, né? É uma mudança positiva, né? Porque é legal, né? Tentar ali. É claro que não substitui uma conversa. Nós, enquanto seres humanos, sabemos que, né, que no pessoal, né? Você fala com uma pessoa, né, pessoalmente, ficou horrível, né? Mas é verdade. Pessoalmente é muito diferente de você fazer através de vídeo, videochamada, conferência e tudo. Mas não deixa de ser um exemplo interessantíssimo, né? Que eu não sabia, né? E é bem legal a gente pensar, né? Como um pequeno ajustezinho ali, né? Uma personalizada, né?
a gente pode pensar que a conexão ali das pessoas, né, o olho no olho, eles tentaram, é do bem. Não vejo problema nessa deepfake, né? E agora a Pois deepfake é. pisca e tudo mais, então não tem problema. Não, pois é, eu desafio aqui os ouvintes a irem em ajustes, FaceTime, Coloca e lá, é aí você que usa, ou se já tinha é reparado, contato, se não vai lá, porque acho bem interessante. E faz contato direitinho, visual. né? Fica direitinho, assim, é quase imperceptível, você tem que procurar mesmo ali. E um outro caso também interessante é o rejuvenescimento do Mark Hamill, né, para fazer o Luke Skywalker. No seriado O Livro de Boba Fett. Esse aqui eu também não conhecia. Né? Então também é um alto deepfake. Né, agora, analisando aqui, todos os deepfakes do bem aqui que a gente separou têm em comum isso, né? São auto deepfakes, né, digamos assim. Então a própria pessoa ali. Aí acaba o problema do consentimento também, né? Que a gente viu aqui o argumento, né? A própria pessoa ali tá, ó, vamos fazer isso. E esse caso é interessante, né, do Mark Hamill. Eu não conhecia, não. Para ele conseguir fazer o look mais novo, né? É, a gente consegue até problematizar um pouco, porque a gente pode pensar nas complicações que os termos de direito à identidade, direito de imagem podem ter a partir do momento que a gente consegue ressuscitar pessoas falecidas. A gente pode pensar no caso Velozes e Furiosos também, que o Paul Walker morreu em 2013, mas em Velozes e Furiosos ele apareceu naquela cena final, né, de despedida, 2 anos depois. E tem já aparecido, já teve boatos no início desse ano de que ele estaria no último filme da franquia, que vai ser lançado em 2023. Ou seja, 10 anos depois de morto, o ator vai voltar à vida para ser ator, né? Isso é bem interessante. E a gente já pensa até herança digital, né? Enfim, outras coisas também que a gente pode pensar aí, o consentimento ou falta dele, né? E o argumento do consentimento também é bem interessante, mas vamos ver, né? Vamos ver aí hologramas, né? Mensagens personalizadas, enfim, né? Pensando em comunicação aí, disseminação de informações. Mas eu acho, né, já estamos mais nos encaminhando para o final, né? Bernardo, queria te agradecer muitíssimo, queria te convidar já para retornar, porque, enfim, né, cada ponto aqui dá uma tese diferente, né? Então, acho que isso ficou bem claro, adorei os exemplos, né? Eu acho que a gente conseguiu explicar muito bem através de exemplos, mostrar que já está na vida das pessoas, que isso já é realidade e que, na verdade, só está começando. Né? Que hoje é um negocinho aqui no seu FaceTime, é um memezinho que você recebe ali, acolá, mas daqui a pouco vai ter um holograma aqui, daqui a pouco vai ter um político te mandando um vídeo personalizado. Você, Bernardo Scioli, que mora não sei aonde, né? Enfim, não é difícil imaginar, né? Não parece mais um livro de ficção científica, né? Porque está muito próximo à realidade. Os algoritmos, enfim, a tecnologia, né? Eu não sou ninguém para falar disso, de algoritmo e tecnologia e como isso tudo tem acontecido na prática, né? Mas eu acho que a gente pode fazer grandes exercícios aqui de imaginação, reflexões. E aí queria perguntar para você, né, tem alguma mensagem que você queira deixar para reflexão, recomendações também, né? A gente pode deixar alguns links, enfim, né? Aquele que você falou do David Beckham, né? A gente vai deixar outros também, enfim, para quem quiser saber mais sobre o tema, né, das deepfakes, né? Você que estuda sobre isso, enfim, a gente pode deixar as recomendações, né? O espaço é seu, né? Livros algo que você mesmo tenha publicado, enfim, né? O espaço é seu. E aí, qual o questionamento, assim, qual é a mensagem, né? Algum ponto aqui que você queira ainda, enfim, fazer alguma observação, fica à vontade. Nossa, assim, mensagens. Mensagens, plural. Esse do David Beckham é muito bom, acho que todos deviam assistir para ter uma noção do efeito do bem. O vídeo do político também é interessante. Em termos de entretenimento, eu recomendo bastante o Bruno Sartori. Eu gosto bastante do trabalho dele, acho que ele é sensacional, super carismático, bastante ativo no Twitter também. É, E acho que é isso, assim, uma tecnologia que já está no celular de muita gente, deve estar até no seu ouvinte eventual, que já não sabia ou sabia. E o questionamento que fica é como a gente vai regular esse tipo de inteligência artificial que aparentemente é estatisticamente voltada para o mal, sem impedir o desenvolvimento. Quer dizer,
a tecnologia, que é basicamente o problema da regulação das armas, né? Que é, assim, a tecnologia em si ela é neutra. É, aparentemente ela é bastante usada para o mal, mas ela também pode ser usada para o bem. Será que a gente fazer uma regulação baseada em risco e querer responsabilizar a pessoa que desenvolve o sistema por todos os danos que advenham dele é a melhor maneira? Ou isso inviabilizaria totalmente o desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil desse tipo de inteligência artificial? Acho que é um grande questionamento, assim, como a gente regula, como a gente cria responsabilidade sem deixar ninguém impune e, ao mesmo tempo, sem deixar as vítimas sem ressarcimento, mas permitir que as pessoas possam se beneficiar desse algoritmo. É a pergunta de A um pergunta de bilhão de dólares. milhões. É, A pergunta de milhões, né? Como eu costumo brincar aqui, como a gente fala no Twitter, né? A pergunta de milhões, pergunta, né? Milhões e centavos, a brincadeira, né? E a pergunta de milhões mesmo, é uma conciliação de muitos interesses, né? Muitos desdobramentos, a gente tem a responsabilização, a gente tem a cadeia aí para compreender a responsabilidade civil, né? É solidária, mas é quem fez o algoritmo, quem disseminou, mas tem mais seguidores, mas chegou não sei aonde, então teve mais dano. Enfim, né? São milhões de exemplos, muitos argumentos, né? A questão do consentimento, direito à imagem, intimidade, né? Nos Estados Unidos a gente viu que houve um entendimento de uma forma ABC, que aqui pode ser que, né, haja um entendimento completamente diferente. Né? A gente ainda vai ver como essa situação vai evoluindo. E é isso, né? Eu concordo com você que o desafio vamos pensar em como a gente pode regular, né? O direito, ele entra muito forte com isso, né? O direito, eu sempre falo isso aqui, eu repito todo episódio praticamente, mas o direito e a sociedade, eles são, né, estão juntos sempre. Então, o direito tem esse papel de regular mesmo. Apareceu uma deepfake, é uma coisa completamente nova. Ninguém sabe exatamente o que é, ninguém está entendendo o que isso representa, direito, mas a gente precisa regular. A gente precisa, né, pensar em como isso vai afetar as pessoas, oferecer soluções, né? O direito oferece soluções para as pessoas. Já houve um dano, então a gente tem que reparar o dano. Enfim, a gente tem mecanismos aí jurídicos para pensar em como isso se constrói aí na prática. Mas é claro que isso é só o começo, né? E fazer com que esses mecanismos não impeçam as deepfakes do bem, né? Que a gente deu aqui alguns exemplos para vocês, né? Que a tecnologia pode sim ser usada para o bem também, né? Então, acho que essa conciliação aí de interesses talvez seja o desafio principal. Mas acho que é isso, né, Bernardo? Agradecer, né? Mais uma vez, né? Já agradeci, mas agradeço de novo. Te convido para voltar, né? Podemos aí fazer vários outros episódios sobre esse tema, né? Você ouvinte conhecia aí deepfakes, né? Já tinha ouvido falar, já testou aí no FaceTime, viu se ajustou o olho direitinho para para falar aí com o seu parceiro aí de FaceTime, né? É bem interessante. E é isso, né? Vamos deixar aqui as recomendações, né, do Bernardo também, o perfil dele, né, profissional, enfim, para quem quiser, enfim, saber mais também sobre deepfake, né, sobre o tema aqui que a gente discutiu no episódio. E é isso, né? Podemos pensar também, a gente vai pensar numa pergunta para deixar na caixinha, tem uma caixinha de perguntas no Spotify. Então a gente pode deixar uma pergunta para os ouvintes, né, para eles interagirem com a gente, né? Pensaremos aí na pergunta para deixar para eles. E é isso, Bernardo. Um abraço virtual aí, né? Estamos gravando virtualmente, ó, a tecnologia usada, né, para o bem. E é isso, até a próxima. Ouvintes também, um abraço para vocês, né, também virtual aí. E reflitam, né? Porque esse tema, acho que reflexão é a palavra-chave, né? até a próxima, Gabi. Foi um prazer. Muito obrigado. Tchau, tchau.